Assalamu alaikum. Neste vídeo, eu quero falar sobre como o livro de Jeremias desrespeita Deus. Jeremias acusa Deus de, em primeiro lugar, metaforicamente estuprá-lo. Subhanallah. Jeremias processa Deus e Jeremias acusa Deus de enganá-lo. Então, tudo isso é muito desrespeitoso, para dizer o mínimo. Vamos começar com a alegação de estupro, e claro, isso é um estupro metafórico. Subhanallah. É isso que Jeremias capítulo 20, verso 7 diz. Ó Senhor, você me seduziu e eu fui seduzido. Você me dominou e você prevaleceu. Eu me tornei motivo de zombaria o dia todo. Todos zombam. Uma nova Bíblia, anotada de Oxford, com apócrifos, escreve, em seu comentário aqui, que usando uma linguagem forte com conotações sexuais, Jeremias reclama de ter sido enganado ou seduzido por Deus. Tudo bem. Aqui, a Bíblia de Estudo Judaica diz que o profeta usa uma linguagem forte. Para caracterizar o caráter enganoso de Deus, ele, seduzido para atrair, é implícito. É usado em Êxodo e Oséias para descrever a sedução de uma mulher por um homem, assim como em Juízes, para descrever a sedução de um homem por uma mulher. Os seguintes verbos: você me dominou e você prevaleceu, sugerem estupro. Jeremias continua a usar essa metáfora quando ele descreve a dor e a humilhação que a palavra do Senhor lhe causou. O que é isso? Este é o comentário da Bíblia Anchor sobre Jeremias. Agora traduz assim: você me seduziu, Senhor, e eu deixei você. Você me agarrou e me dominou. E na página 132 ele escreve: você me seduziu, Senhor, e eu deixei você. A palavra seduzir é escolhida e o familiar você empregado para destacar o tom quase blasfemo que Jeremias adota. Literalmente, você me seduziu e eu fui seduzido. O verbo é usado para sedução em Êxodo 22 e Juízes. O que é isso? Eu não sei muito bem os números romanos. Você me agarrou. Na cal do verbo com objeto direto pode significar dominar. Agarrar, talvez os sentidos, que você me forçou, assim levando adiante a figura da sedução. Tem outros, eu acho, que traduzem como você me enganou, mas a tradução seduzir é mais apropriada, e porque a tradução seduzir é mais apropriada, porque depois fala sobre Deus, o dominando, certo? Então, se você traduzir como seduzir, faz mais sentido com o contexto e a imagem aqui, que é sexual. Não fala apenas sobre sedução, mas também sobre dominar. Então, quando você olha para o todo do versículo, ok, entender isso como tendo essas metáforas sexuais se encaixa melhor na totalidade do versículo do que apenas tê-lo falando sobre enganar, porque assim você está deixando de lado o fato de que o versículo continua falando sobre Deus o dominando. Ok, isso é um comentário sobre Jeremias 1, e ele diz na página 553, a probabilidade é forte de que o verbo era mais forte do que eu, continua o campo semântico da violência sexual com o qual o versículo começou. Como esses verbos são usados em leis contra a violência sexual, a implicação é que o Senhor quebrou sua própria Torá e seu tratamento com Jeremias, significando que ele o estuprou. Subhanallah. E esses são versículos onde a ideia de dominar é usada para sugerir um estupro, certo? Ele se recusou a ouvi-la, e já que ele era mais forte do que ela, isso implica estupro, Deuteronômio 22, também. Se você olhar para o hebraico, eu acho que em Deuteronômio 22, a questão do estupro diz mais forte. Agora, é interessante, vemos em um midrash que Jeremias parece implorar a Deus. Você poderia, de qualquer forma, ele parece implorar a Deus e ele diz, tipo, por favor, não puna Israel tão severamente. E é assim que os rabinos explicam aqui neste midrash com uma parábola. E na parábola Deus é um rei. Ok, Jeremias é o melhor amigo. Então, esse é o profeta que é retratado como o melhor amigo. Então, de qualquer forma, esse é o exemplo número 1, questão estupro. Agora vamos para o exemplo número 2, onde Jeremias processa Deus. Subhanallah. O que é isso? Então, William Lee. Feriado. Quem é a mesma pessoa cujo comentário acabamos de ver. Ele traduz Jeremias, capítulo 12, verso 1 como: você é inocente, ó Senhor. Quando eu apresento uma queixa a você, ainda assim eu passaria um julgamento sobre você. Agora, o começo aqui. Você
é inocente, ó Senhor. Isso poderia ser traduzido como você é justo. Certo. Mas, à medida que começamos a ver esses termos que têm a ver com processar e ações judiciais, e julgamento e tribunais. Então, é por isso que a tradução de você é inocente faz mais sentido no contexto, porque o contexto tem essa imagem de tribunal. Então, se traduzirmos como você é inocente, estamos acompanhando a imagem do tribunal. Ok. E vemos isso com a segunda frase que ele usa, que é o verbo rib, que tem conotações forenses, como ele menciona. Então, ele usa essa frase, eu passaria um julgamento sobre você, que se olharmos para o hebraico, a frase é mishpatim taber, que é como os seus julgamentos. Deixe-me falar, foi assim que eles traduziram, mas essa é a expressão técnica em hebraico, certo? Vamos discutir isso agora. A frase significa que eu declarei um julgamento contra você ou que eu te processei. Então a ideia é que, mesmo que você seja inocente, eu ainda vou te processar. E por que ele está processando Deus? Bom, vamos ver pelo que ele está processando Deus. Mas, de qualquer forma, vamos ver algumas referências. Então, esta é a nova Bíblia anotada de Oxford com apócrifos. E diz em Jeremias, capítulo 12, verso 1, que as queixas de Jeremias e Deus se fundem. Na sua dor por Israel, tais acusações contra Deus e, ao mesmo tempo, contra os próprios inimigos são características da piedade israelita. Assim como Jeremias está alienado de sua própria família, Deus também está alienado de sua própria casa, certo? Essa é a parte-chave. Verso 1, apresentar acusações, um termo técnico para um apelo legal formal. Ok. Veja, livro de Jó para a noção de um processo contra Deus. Então, eles estão dizendo que Jeremias aqui está processando Deus. Esta é a Bíblia de Estudo Judaica. Ele traduz como, você vencerá, ó Senhor, se eu fizer uma reclamação contra você. Ainda assim, eu apresentarei acusações contra você. Porque o caminho dos ímpios prospera? Porque os trabalhadores da traição estão à vontade? E no comentário aqui, eles dizem que o profeta usa uma linguagem legal para acusar que Deus falhou em fazer isso. Não fale. Ou em fazer justiça, por gentileza, tá? Então, este é o mesmo autor do artigo e do artigo que analisamos é o mesmo comentário que já olhamos antes. William. Feriado. E ele diz, você será inocente. Senhor, quando eu discutir com você, no entanto, eu falarei juízos sobre você. E ele diz, novamente que há uma linguagem legal neste verso, que é por isso que o inocente e esse tipo de tradução é melhor. E então ele menciona que há traduções que dizem, eu quero falar com você sobre seus juízos. Em vez de eu falarei juízos sobre você, ou eu vou te julgar, ou eu vou te processar, eles traduzem como eu quero te perguntar sobre seu juízo, algo assim. Então eles estão meio que amenizando isso. Agora, como sabemos que a tradução correta é eu te processo. Ou eu te condeno, ou eu pronuncio um juízo sobre você. Ok. A maneira como sabemos disso é que ele diz aqui que essa expressão idiomática, certo, isso só é usado no livro de Jeremias, e sempre significa pronunciar um juízo sobre. Certo. Então não há razão para pensar que significa algo diferente aqui. Deixa eu ver se consigo pegar. Encontre uma citação aqui. Certo. Eu acho que essa foi uma captura de tela anterior, mas de qualquer forma, vamos tentar encontrá-la. Vou tentar encontrar isso mais tarde, mas de qualquer forma, aqui você pode ver no livro de Jeremias os outros lugares onde o mesmo idioma é usado e sempre significa pronunciar um juízo, e eu proferirei meus juízos contra eles a respeito de toda a sua maldade. É o mesmo idioma. Odibar. Ok. Jeremias 4:12. Eu falarei juízo contra eles. Ok. Jeremias 39:5 e 52:9. Eles são tipo a mesma passagem, mas Odibar, Mishpatim, onde ele pronunciou um juízo sobre ele, e você vê no contexto aqui, isso obviamente significa juízo. E então, quando é isso que a frase significa toda vez no livro de Jeremias, obviamente, quando Jeremias usa isso para Deus, significa eu pronuncio juízo sobre você. Aqueles que traduzem como
quero te perguntar sobre seus juízos, estão simplesmente amenizando porque se sentem teologicamente desconfortáveis com isso. Estou tentando encontrar uma citação onde ele diz, é só no livro de Jeremias. Tá bom. Então aqui nele diz, a terceira frase é, no entanto, a crucial. O idioma, seguido por um segundo acusativo, é encontrado apenas no livro de Jeremias. O contexto mais claro é 39.5, onde Nabucodonosor pronunciou julgamento contra Jeremias. Então não há justificativa para a tradução da versão padrão revisada. A última aqui é Jeremias acusando Deus de engano. Então este é Jeremias 15, verso 18. Na verdade, você é para mim como um riacho enganoso, como águas que secam. E então, em outra tradução, é formulado como uma pergunta. Como você de fato é para mim como um riacho enganoso com água que não é confiável? Então, este é o comentário do mesmo autor. Ele diz que o absoluto infinito antes do verbo finito você está se tornando, fundamenta a afirmação do verbo contra uma negação assumida. Você não é uma linguagem ousada e amarga para dirigir ao Senhor, sem eufemismos, paralelo no Antigo Testamento, onde o Senhor é perguntado retoricamente sobre Israel, eu me tornei um deserto para Israel. Jeremias agora se volta afirmativamente sobre ele. Em relação ao próprio relacionamento deles, a linguagem é tão ousada que tanto G quanto V, U, interpretam como terceira pessoa do singular, feminino. Predicado da minha ferida, etc. Certo? E eu vou apenas terminar com isso. Aya, que significa glorificado e altamente exaltado, ele está acima do que eles afirmam, acima do que eles... E aí, novamente, Jeremias acusando Deus de metaforicamente estuprá-lo, enganá-lo e processar Deus. Tipo, o que é isso?